Olá, meus amigos. O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, previa originariamente uma nova qualificadora para o homicídio, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8 do Código Penal, que era justamente o de emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Essa qualificadora, essa disposição no pacote anticrime, foi vetada pelo presidente da República em dezembro de 2019. Vamos seguindo essa linha do tempo. Vetada em dezembro de 2019, esse veto do presidente em relação a essa qualificadora e demais vetos só foi derrubado pelo Congresso Nacional no dia 19 de abril de 2021. Foi derrubado o veto. E foi promulgada a nova lei no dia 30 de abril de 2021. Quando esse veto é promulgado, a nova lei ela ressurge, no caso a qualificadora, e é reincorporada ao pacote anticrime. E o pacote anticrime, por sua vez, previa uma vacatio legis de 30 dias. Então vamos contar, do dia 30 de abril de 2021, são 30 dias de vacatio legis para entrar em vigor essa nova qualificadora. Contando 30 dias e o dia da promulgação da publicação entra na contagem, contando 30 dias, venceria no dia 29 de maio de 2021. Ocorre que o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, que trata da aplicação das leis, diz que, vencido o prazo da vacatio legis, incorpora-se o dia do início do prazo, o dia do fim, mas só vai entrar em vigor a lei no dia seguinte. Logo, a lei que tratou da qualificadora do crime de homicídio só entrou em vigor um dia depois, no dia 30 de maio de 2021, que é o dia subsequente. Nesse dia 30 de maio de 2021, passou a valer essa qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Prevista a qualificadora de emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, já se percebe, em primeiro lugar, que é uma qualificadora objetiva. Mas o que significa dizer que o agente homicida empregou uma arma de fogo de uso restrito ou proibido? O Código Penal não diz. Então nós seremos obrigados a nos socorrer da Lei 10.82603, que é o Estatuto do Desarmamento, que define o que é arma de uso permitido, o que é arma de uso restrito e o que é arma de uso proibido. Mas a lei, o Estatuto do Desarmamento, por si só também não vai definir em detalhes o que significa arma de uso permitido, restrito e proibido. Aí nós vamos ser obrigados a nos socorrer dos diversos decretos regulamentares que especificam em detalhes o que é uma arma de uso permitido, uma arma de uso restrito e uma arma de uso proibido. Uma arma de uso restrito, basicamente, vão ser, através dos decretos se percebe, as armas automáticas, por exemplo, as metralhadoras, e as armas que têm energia cinética superior a 1.620 joules. São, resumindo, são as metralhadoras, o mais comum pelo menos, os fuzis e os rifles. Essas são as armas de uso restrito, através de uma interpretação da lei, Estatuto do Desarmamento, e dos decretos regulamentares. Já as armas de uso proibido são aquelas armas que, por tratados internacionais, o Brasil se comprometeu a proibir, e também aquelas armas dissimuladas, são aquelas bengalas que sejam uma arma, aqueles isqueiros que possam ser uma arma de fogo. Em síntese, nós precisamos então nos socorrer. Temos o Código Penal, a qualificadora prevista no Código Penal, temos o Estatuto do Desarmamento e ainda temos que utilizar os decretos. E como provar a nova qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito ou de proibido? Primeira forma, a arma ou a munição são apreendidas. Então, realiza-se, de acordo com o artigo 175 do Código de Processo Penal, perícia na arma ou naquela munição, apontando que é uma arma de uso restrito, por exemplo, um rifle, por exemplo, um fuzil. Evidentemente, a apreensão da arma ou da munição vão ter que respeitar todas aquelas regras detalhadas da cadeia de custódia, que são previstas no artigo 158 de A a F. E se a arma ou a munição não forem apreendidas? Mas nós temos aí um homicídio consumado, um cadáver.
vai ser realizado o laudo cadavérico, o laudo necroscópico. E é possível, de acordo com alguns livros de medicina legal e de balística que eu vou apontar para vocês, se demonstrar através do estudo da chamada cavidade permanente e da cavidade temporária o emprego de uma arma de fogo de uso restrito. Vamos esclarecer. A cavidade permanente é o trajeto, é o túnel formado no interior do organismo humano onde o projétil vai passar. Ele vai lesionar e fazer um caminho através dos tecidos do corpo humano. Essa é a cavidade permanente. Mas além da cavidade permanente, é possível que o projétil, ao passar por esse túnel, ele, em razão da energia cinética, vai expandir os tecidos adjacentes, paralelos a essa cavidade permanente. Vai ampliar, como se fosse uma pedra jogada num rio que amplia, através de círculos concêntricos, toda aquela energia da pedra que caiu, por exemplo, num lago. Essa é a cavidade temporária, o próprio nome diz. Expande e atinge outros tecidos adjacentes à cavidade permanente. No caso de uma arma de fogo comum, uma pistola, um revólver, normalmente a cavidade temporária ela se amplia de 3 a 5 vezes. No caso de uma arma de fogo de uso restrito, como por exemplo um fuzil, existe uma ampliação de 25 vezes da cavidade temporária. Amplia-se até 25 vezes e depois volta. Nessa ampliação, em razão dessa brutal energia cinética, órgãos ao redor como fígado, coração, rins, são verdadeiramente destruídos em razão da energia cinética gerada pela cavidade temporária. Então, nessa hipótese, é perfeitamente possível ao médico legista apontar os efeitos dessa cavidade temporária lá no seu laudo necroscópico, apontando, por exemplo, a destruição de um coração, a destruição de um fígado, a destruição de um rim, o que é característico do efeito de uma cavidade temporária justamente pelo emprego de uma arma de fogo de uso restrito, como, por exemplo, eu apontei algumas vezes, o fuzil ou o rifle. Então, mesmo não se apreendendo nenhuma arma de fogo, nenhuma munição, é possível, através de um laudo cadavérico bem feito, apontar-se por quesito a utilização de uma arma de fogo de uso restrito. Além da constatação da cavidade permanente e da cavidade temporária, uma outra maneira de se comprovar a utilização de uma arma de fogo de uso restrito é se comprovar através de um laudo necroscópico cadavérico, é através do estudo do orifício de entrada, por onde o projétil entra no corpo humano, e depois o orifício de saída. O orifício de entrada, se for um projétil de alta energia que bata num osso duro, como na cabeça do externo, normalmente vai ter um efeito verdadeiramente explosivo. Há diversos livros de medicina legal que apontam explosões da cabeça ou a região aqui do externo, a região do peito, não uma explosão, mas uma ampliação enorme da região do externo. É uma maneira de se comprovar que houve o emprego de um projétil de alta energia através do estudo do orifício de entrada. Em algumas oportunidades, eu também aponto e indico os livros que eu vou citar no final desse vídeo, o orifício de entrada ele é até comum, não é nada que excepcione, por exemplo, aqui na região, em geral, da nuca, o orifício de entrada ele tem um tamanho aparentemente comum. Só que quando ele sai, o orifício de saída é uma verdadeira explosão. Então, no exemplo do livro que eu cito, o orifício de entrada aqui na região, uma certa região da nuca, o orifício comum. Só que quando ele foi sair pela parte frontal da cabeça, há uma verdadeira explosão. Então, nesse caso, consegue-se comprovar o emprego de uma arma de fogo realmente com potencial de altíssima energia através da explosão no orifício de saída e não no orifício de entrada. E se não tivesse sido apreendida a arma de fogo, nem qualquer munição? E se o laudo cadavérico médico legista não tiver como apontar que houve efetivamente o emprego de uma arma de fogo de uso restrito? Não apontou cavidade permanente, cavidade temporária, não apontou nada de diferente, nada de anormal em relação ao orifício de entrada e orifício de saída. Como é que nós podemos comprovar se essas duas primeiras hipóteses não vingaram o emprego de uma arma de fogo de uso restrito? Aí nos resta o emprego do artigo
167 do Código de Processo Penal, que trata de um crime que deixa vestígios, mas que não foi possível, em razão da própria natureza do crime, se comprovar pericialmente o emprego de arma de fogo de uso restrito. Nesse caso, vai nos restar testemunhas que indiquem, que apontem que o réu utilizou de um fuzil, de um rifle, ou então filmagens. Hoje em dia, com o celular, a qualquer momento, em qualquer instante, alguém pode filmar o emprego de uma arma de fogo de uso restrito. Por exemplo, um rifle, por exemplo, um fuzil. Nesse caso, então, teria como se comprovar, mesmo não havendo prova pericial, através do artigo 167 do Código de Processo Penal.